Então tá, 1, 2, 3, gravando. Hoje é dia 22 de junho, né? De 2021, né? Que dia é a nossa prova, pessoal? Já temos a nossa data da segunda prova? Se não me engano, é dia 13 de julho. 13 de julho. 13 de julho. Vamos confirmar, então. 13 de julho. Então, nós temos a aula de hoje, né? Que é 22. Depois, semana que vem, dia 29, né? Depois, então, seria a última aula, praticamente, 29. Dia 6 é mais uma revisão, né? E aí, 13, a segunda prova. E 20 de julho é o exame final, tá? Então, cuidado aí, pessoal. Peço mesmo que vocês não fiquem em exame, tá? Não fiquem em exame, porque é muita matéria, tá? Então, e aí tu tem que tirar 6 no exame, né? Não é fácil tu tirar 6 numa prova de estatística com toda a matéria. Então, se esforcem ao máximo, caprichem no trabalho, né? Tentem sair bem nessa segunda prova, façam aquele trabalho de 2 pontos, é muito importante aquele trabalho de 2 pontos, vai dar uma boa pontuação para vocês. Aí, realmente, vocês vão evitar ao máximo de ficar, não sei que vocês tenham um resultado muito negativo na segunda prova, né? Aí vocês vão ser capazes de evitar o exame final, que realmente aí complica, né? Quando entrar no exame final, a pessoa ela tem que ter um bom resultado, né? Tem que ter um aproveitamento na matéria de um conteúdo aí bastante amplo. Captaram a mensagem? Entenderam o que o professor falou? Sim. Nada de ficar em recuperação. Nada de ficar em recuperação, exatamente. Porque depois aí o bicho pega, tá? O professor está tentando fazer de tudo para que você não fique em recuperação. Bom, hoje a aula se refere a capítulo 8, tá? Capítulo 8. O que é o capítulo 8? É basicamente distribuições de amostragem, intervalos de confiança para a média da população. Bom, aqui é interessante. O bom a segunda parte da matéria é muito legal. A segunda parte ali, que é os intervalos de confiança para a média da população, né? Essa é uma ferramenta muito importante, depois vocês vão ver com calma, né? No final dessa aula e na aula que vem, né? Que essa ferramenta ela dá ela pode ser utilizada, né, em diversos estudos, em diversos trabalhos, né? Para o aluno, né, para o estudante de administração, para o profissional de administração. Então, destaco para vocês, né, que essa primeira parte aí é um pouco mais teórica, aí a seção 8.1 e a 8.2 são mais teóricas, né? E a 8.3 é que a gente vai focar mais, né? Nós vamos até a 8.4, a aula de hoje, tá? Que seria no nosso livro da página 125 a 129, tá? E já vou antecipando para vocês, né? Vocês vão fazer alguns exercícios aí para a semana que vem com relação a essa matéria. Não serão muitos, né? Porque eu quero que vocês terminem a tempo aí o trabalho que eu encaminhei para vocês, né? Mas, né, alguns exercícios serão dados. Bom, o que é, então, esse capítulo 8? Ele fala o seguinte, observe o seguinte, se a gente separar a nossa matéria nas duas áreas, tá? A gente vai ver que a primeira área é a chamada estatística descritiva, né? Até a primeira prova, ali, até o capítulo 5, o que a gente fez foi estatística descritiva. Nós descrevemos eventos e calculamos a média desse evento, o desvio padrão, a variância. Basicamente fizemos isso, né? É muito importante? É muito importante, tá? Só que a partir da segunda área a gente avançou. A gente começou a pensar em inferência. A partir do capítulo 6, principalmente, a gente começou a pensar em inferência. O que é inferir, né?
Inferir é estabelecer digamos assim, uma característica da população, definir como é que é aquela população em idade, em sexo, em nível de instrução, em qualificação, sei lá, qualquer coisa assim, em altura, assim por diante, né? A partir de dados amostrais. Então, por que isso? Porque a vida real é o seguinte, a vida real tem duas coisas que são fundamentais no mundo moderno, né? É tempo e custo. Tá? Então, muitas vezes, tu pegar dados populacionais, levantar dados populacionais, não é algo fácil, né? Não é algo simples. Envolve tempo e envolve custo. Tá? Então, na maior parte das vezes, na maior parte dos estudos, né, se faz análise estatística da amostra, ou seja, se faz inferências da população. Tá? Ou seja, os parâmetros de uma população são frequentemente estimados a partir do quê? A partir de dados da amostra. A amostra nada mais é do que um subconjunto da população. A amostra é um subconjunto da população. Não é à toa que o IBGE faz o censo, e o censo é um dado populacional, não é um dado amostral, é um dado populacional, tá? Em 10 anos, ou seja, o censo ele ocorre, né, num período, aliás, ano passado nem ocorreu em função da pandemia, né, mas o censo ocorre de um período de 10 anos. Por quê? Porque é muito dado, né? Tu pesquisar dados referentes à população, renda, nível de instrução, cor, sei lá, idade, por aí vai, todo tipo de informação né, que é necessária num censo, para todo o universo, para toda a população, envolve tempo e principalmente envolve custo. Né? O orçamento de um censo não é barato. Né? Então, o que acontece nos outros anos, em períodos menores, onde tem que se pesquisar informações? Se faz a chamada pesquisa por amostragem, a pesquisa com base em dados amostrais. Não é à toa, por exemplo, que se faz pesquisa eleitoral com uma amostra. Imagina o custo que seria para uma empresa de pesquisa, o IBOP, Instituto Paraná, a Datafolha, todos esses que a gente conhece, né? A Bandeirantes também faz pesquisa, né? Imagina o custo que seria fazer uma pesquisa das eleições, buscando consultar todos os indivíduos do Brasil. Um custo absurdo, né? Completamente inviável. Fora o tempo que levaria para fazer uma pesquisa dessa. Então, o que se tem? Né? O que a vida nos diz? O que a estatística nos diz? Que é importante fazer inferências. Só que toda vez que a gente faz inferências, nós pegamos uma amostra e buscamos aproximar o máximo os resultados da amostra para aquilo que representa a população, os chamados parâmetros populacionais. Tá? Por exemplo, ali, ó, no segundo parágrafo, o que está escrito ali? A média e o desvio padrão de uma população de medida são parâmetros populacionais. Nós podemos achar também a média e o desvio padrão de uma amostra de medidas. Aí eu vou chamar de estatísticas amostrais. Então, ó, a média e o desvio padrão de uma população eu vou chamar de parâmetros populacionais. Parâmetros populacionais. A média e o desvio padrão de uma amostra de medida são estatísticas amostrais. É com base nessas estatísticas que a gente vai buscar
se aproximar dos parâmetros populacionais. Para que a gente possa fazer inferência, nós temos que ter estimadores, né? E de preferência, esses estimadores devem ser não tendenciosos, tá? Aí entra aquela parte chata da estatística. Para que um estimador seja não tendencioso, o valor esperado, né, é igual ao parâmetro. Então, a gente já viu isso, ou seja, esse aqui que vocês estão vendo, que eu estou colocando aqui em vermelho, vou botar em vermelho, aqui vou botar em rosa, tá? Em rosa, é o estimador do quê? É a média amostral, ó. Aqui, ó, estão vendo aqui, ó? Esse é o estimador do quê? Da média populacional. Tá aqui, então eu tenho parâmetro, para cada parâmetro populacional eu vou ter um estimador. E de preferência, esse estimador deve ser um estimador não tendencioso. Ele é um estimador não tendencioso quando o valor esperado do estimador, né? Do estimador, ele é igual ao parâmetro que está sendo estimado. Então, olha aqui. Nesse caso aqui, o que eu tenho? Ó, diferença entre médias de duas populações. Eu tenho a média da população 2 menos a média da população 1. E o estimador, o que vai ser? Vai ser a diferença entre as médias amostrais de duas amostras. A média amostral da amostra 2 menos a média amostral da amostra 1. E aqui, que é o parâmetro populacional aqui. Aqui o parâmetro populacional é o desvio padrão populacional. Esse é o parâmetro, mas eu não tenho esse parâmetro, ou desconheço ele. O que eu vou ter? Eu vou ter um estimador para esse parâmetro. Está aqui, ó, representado por esse S minúsculo. O que é o S minúsculo? É o desvio padrão amostral, ou o desvio padrão da amostra. Ele é o estimador do parâmetro populacional, desvio padrão populacional. Tudo bem até aqui? Perguntas, dúvidas, questionamentos? Tô nem aí. Tranquilo, pessoal? Tudo bem até agora. Tô nem aí. Não vi ninguém falar. Estão falando no chat aí? Tudo bem, professor. Tá tudo certo. Tô com o livro aqui na mão. Ah, bom, gurias. É isso aí. Amém. Amém significa seja o que Deus quiser, Cássia? Tudo ok, por enquanto. Essa aí gosta da Micheline. Micheline é cética. Daqui a pouco vem bomba, né, Micheline? Tá legal. Vamos lá. Continuamos. Então, por enquanto, como eu falei, é teoria. Agora já estamos no capítulo, na seção 8.2. O professor já deu uma boa pulada, né? Já está na página 126. Só para terminar ali, ó, se uma estatística amostral vai ser usada para estimar o valor específico de um parâmetro, deve estar estatística baseada numa amostra aleatória, extraída da população de interesse. Isso aqui é interessante. Isso aqui é óbvio, mas parece que o óbvio, muitas vezes, as pessoas não entendem. Não estou falando de vocês, estou falando do geral. Muitas vezes as pessoas usam argumentos. Ah, mas lá na Suécia era assim. Ah, mas na Nova Zelândia era assim. Ah, mas não sei aonde, na Argentina. Isso aí não é estatístico, isso aí não é método estatístico, né? Para que tu tenha uma estatística amostral e tu possa estimar o valor específico, seja da média populacional, seja do desvio padrão populacional, tu tem que estar baseado essa estatística amostral em uma amostra aleatória. Só tem sentido fazer inferência se ela não for viesada. O que acontece, pessoal? O que acontece muitas vezes? As pessoas fazem estatística escolhendo a amostra. Não tem sentido nenhum, né?
Aí daquelas pesquisas eleitorais, o candidato A, mas ele não ia ganhar a pesquisa, né? A pesquisa não dizia que o candidato X ia ganhar e ganhou o candidato Y. É que muitas vezes, né, a amostra não é aleatória. Eu só posso fazer inferência estatística, eu só posso fazer inferência dos parâmetros populacionais, do qual é a média populacional, qual é o desvio padrão, né? Se eu me basear numa amostra aleatória, né? Ou seja, se eu me basear em uma amostra não viesada, numa amostra que não está, digamos assim, viciada, né, por uma... a gente sabe, por exemplo, né, nós temos aqui num grupo, a maioria das pessoas que estão aqui nessa sala são mulheres, concordam? Sim. Sim. Então a gente vai fazer uma pesquisa sobre eleições presidenciais e a gente seleciona apenas homens, tá? Exclui as mulheres da pesquisa, apenas os homens são selecionados. Provavelmente o resultado não vai refletir a preferência eleitoral, concordam ou não? Sim. Porque os homens têm uma outra visão, ou são mais conservadores, ou são mais progressistas, ou são mais isso, ou são mais aquilo. Não vou entrar em detalhes. Vocês todos sabem o que eu estou falando, né? Portanto, a pesquisa, perfeito, Cássia? A pesquisa será tendenciosa. A pesquisa, né, não tem validade científica, metodologicamente. Mas eu fiz correto, eu levantei a média, eu levantei o desvio, não interessa, né? Antes de fazer qualquer análise descritiva, também isso, né? E a gente sabe que o perfil das mulheres em relação ao candidato A, ao candidato B, Michelini, é diferente, né? A gente sabe disso também, né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Para quê? Para se fazer uma amostra aleatória. Para quem quiser saber um dia, né, o apêndice 5 do livro, lá no final do livro, apresenta uma tabela reduzida de números aleatórios. Novamente, o apêndice 5 do livro, né, para quem quiser aprender, né, apresenta uma tabela reduzida de números aleatórios. Tá? Ali vocês podem, através de uma técnica que vocês têm ali no exemplo 2 da página 126, né, vocês podem selecionar aleatoriamente números, né, de tal forma que vocês façam escolhas que não são viesadas. Né? Então, o exemplo 2 da página 126 mostra exatamente isso, né? Como é que vocês poderiam selecionar aleatoriamente números, né? Candidatos, assim por diante. É bem interessante, vale a pena dar uma olhadinha no apêndice 5 e tentar fazer com base no exemplo 2. Claro que a gente sabe que a forma mais óbvia de amostra aleatória é tu pegar, por exemplo, num grupo, uma rifa. O que tu faz numa rifa? Tem, sei lá, 500 números da rifa, tu bota todos eles dentro de um saco, fecha, de preferência, um saco preto, né, que não seja transparente, e dá para uma pessoa, de preferência para uma criança, né, pegar um número, né? E a criança vai escolher aleatoriamente um número, né, e esse número será o ganhador da rifa. Né? Isso aí é o exemplo mais simples, né, o exemplo mais claro de uma amostra aleatória, né, não viesada. Tudo bem? Então vamos agora para o item 8.2. 8.2 agora, distribuição de amostragem da média. Distribuição de amostragem da média. O que é essa tal de distribuição de amostragem? Toda vez que eu pego dados amostrais, assim como eu tinha para dados populacional,
eu vou ter uma distribuição da amostra, tá? Então, assim, ó, uma distribuição da população representa a distribuição de uma população de valores. E uma distribuição da amostra representa a distribuição de uma amostra de valores coletados de uma população. Então, toda vez que eu seleciono uma amostra, tá? Toda vez que eu seleciono uma amostra, eu vou ter uma distribuição de amostragem. Tá? Vou ter uma distribuição de amostragem. Vou ter uma distribuição de amostragem da média, né? Uma distribuição de amostragem da variância, assim por diante. Tá? Então, para qualquer tamanho da amostra, né, da tomada de uma população com média populacional, o valor da média amostral irá variar de amostra para amostra. Isso aqui é fundamental para vocês entenderem. Olha, vocês entenderem isso, acho que entenderam boa parte da aula de hoje. Imaginem o seguinte, tá? Vamos pegar aqui os alunos da UERGS, da administração da UERGS, tá? Vamos supor que eu tenha atualmente na UERGS alunos da faculdade de administração, seja administração pública, administração em saúde, seja em torno de 200 alunos. Eu vou pegar uma amostra de 20 alunos. Eu pergunto, se eu pesquisasse a população, eu teria a média populacional? Sim ou não? Agora eu quero a participação de vocês. Vamos participar no chat, se não quiserem falar. Repete, por favor. Vamos lá, agora isso aqui é importante para vocês entenderem, tá? Vamos lá, podem colocar no chat, não tem problema. Vamos supor que eu pegasse 200 alunos de administração da UERGS hoje, fizesse a pesquisa hoje. Eu vou dizendo, vocês colocam, tá? Vamos supor que desses 200, 120 mulheres, botam aí, 120 mulheres, pode escrever no chat para que todo mundo enxergue. 120 mulheres, são 200 alunos. Bota, escreve aí. Alguém escreve. Quem é que escreve para mim aí? Quem é que tá com o chat a mão aí? 200 alunos, escreve. Ótimo, Lisiane. Tá. 120 mulheres, 80 homens. Eu sei que tem outros gêneros, não tô simplificando, tá? Ok. 120 mulheres, 80 homens. Idade, estou falando, isso é o universo, né? Isso é população, isso aí é o universo, é população. Vamos supor que a média de idade desses 200 alunos seja 24 anos. Pode botar aí, 24 anos. O desvio padrão é 3 anos. Ok. Tá bom, chega. E a altura média, não, vamos botar, a altura média aí dos alunos de administração da UERGS é considerando homens e mulheres, 1,65. Tá? Ótimo. Esses são parâmetros populacionais, parâmetros da população. Que população é essa? População de alunos de administração da UERGS no primeiro semestre de 21. Ponto. Ponto. Tá? Ok. Alguém está me ligando e atrapalhando o raciocínio do professor. Pode isso, Arnaldo. Só um minuto. Tem que atender.
Adivinha quem era, pessoal? Era Claro me ligando para trocar de plano. Valeu, Vanessa. Oi, fala, Silvia. Aqui também, a Clara tá ligando toda hora. É que eu falo pra minha mãe assim, eles não têm nada o que fazer, fica enchendo o saco. Não. E aí tu vai saber, porque tu não conhece o número, né? Tu atende, né? Bom, tá ali, ó. Eu gostei muito acho que foi a Vanessa, não sei quem colocou ali o resumo. Tá ótimo. Isso aí é o parâmetro populacional. Aí vamos supor o seguinte, vamos supor que a gente seleciona uma amostra de 30 alunos. Eu pergunto para vocês, essa amostra 1, tá? 30, eu faço uma seleção aleatória. Tá? O que é uma seleção aleatória? Escolho aleatoriamente 30 alunos. Tá? Eu pergunto, será que a média... Qual é a proporção de homens para mulheres? Hein? Qual é o percentual de homens que deu ali? Deu 40% homens e 60% mulheres. Concordam ou não? Sim. Tá. Será que se eu selecionar 30 aleatoriamente, vai dar exatamente 60, 40? Ou pode dar um pouquinho mais, um pouquinho menos? Pode dar um pouquinho mais, um pouquinho menos. Tá. Será que vai dar exatamente... Estou subindo, inclusive, o chat aqui para enxergar. Será que vai dar... A média de idade dessa amostra vai dar exatamente 24? Não. Pode dar 25, pode dar 23, pode dar 20, pode dar 27, concordam? Será que o desvio padrão vai dar exatamente igual a 3? Pode dar, mas provavelmente vai dar 3,1, ou 3,4, ou 2,6, assim por diante. Será que a altura média da amostra vai dar 1,65? Até pode dar, mas é provável que dê 1,67, ou 1,66, ou 1,63, assim por diante. Isso aí o que é? Isso é o que a gente chama, tá lá no livro, tá lá no item 8.1, nós temos o quê? Nós temos estatística da amostra. Ok? Da amostra 1. Ponto. Terminei. Amostra 1 deu alguns valores diferentes. Coloca lá, Vanessa, para nós. Amostra 1, escreve, bota aí no chat para nós. Então, amostra 1 foram 30 alunos. Tá? Desses 30 alunos, selecionou-se 15 mulheres e 15 homens, seleção aleatória. Tá? A média de idade foi 23 anos, o desvio padrão foi 3,5 anos e a altura média foi 1,64. Isso o que é? Como é que nós vamos chamar isso? Nós vamos chamar isso de estatísticas da amostra 1. Estatística da amostra 1. Não colocaste, Vanessa? Colocaste todo... Estatística... Então, amostra 1, 30 anos, né? Tá, tudo bem, mas vocês entenderam. Agora, vamos supor o seguinte, eu boto todas essas pessoas, esses 30 alunos, boto esses 30 alunos de novo no saco, dos 200 alunos. Todas as fichas desses 30 alunos eu boto novamente no armário e misturo todas elas e seleciono a amostra 2. Vamos supor que a amostra 2 tenha 30 alunos também. Eu pergunto, o resultado, as estatísticas da amostra 2 vão ser igual às estatísticas da amostra 1 ou vão ser igual às estatísticas ou vão ser iguais aos parâmetros populacionais? O que vocês acham? Não, eu acho que até pode ser um pouco parecido, mas não vai ser igual. Moral da história, é isso. À medida em que cada amostra vai ter o seu dado, a sua informação. Provavelmente será próximo? Claro, será próximo. Os dados da amostra, a amostra é um subconjunto da população. A amostra é um subconjunto. Então, provavelmente será
será próximo. Se eu pegar 10, se eu fizer 10, 15 vezes esse mesmo movimento, essa mesma situação, eu vou ter para cada amostra, para a amostra 1, para a amostra 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9, a 10, eu vou ter estatísticas um pouco diferentes para cada uma delas. Mas, a partir daí, o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma distribuição da amostra. Tá? Eu posso construir uma distribuição de amostragem. Entenderam ou não o que o professor explicou? Tá claro até aqui? Sim. Tá? Entenderam? Então, isso se chama distribuição da amostra. A distribuição da amostra representa a distribuição de uma amostra de valores coletados de uma população. Tá? Em contraste, estou lendo o que está no livro, em contraste com tais distribuições de medidas individuais, uma distribuição de amostragem é uma distribuição de probabilidade que se aplica aos possíveis valores de uma estatística amostral. Assim, a distribuição de amostragem da média é a distribuição de probabilidade para os possíveis valores da média da amostra, baseados em um particular tamanho da amostra. Bom, muito, né? O professor lê, professor, o senhor está lendo. Claro, não estou explicando nada. A explicação é simples. É isso que eu quero dizer para vocês. Eu quero dizer o seguinte, eu vou selecionar uma amostra de uma população. Essa seleção amostral, ela tem que ser aleatória. Eu tenho que achar o tamanho adequado da amostra, selecionar aleatoriamente a população, e para cada amostra que eu for selecionar aleatoriamente dessa população, eu vou ter uma estatística amostral. É isso. Basicamente é isso que o livro está querendo dizer. Tá? Para cada amostra que eu vou selecionar dessa população, eu vou ter uma estatística amostral. O objetivo qual é? O objetivo é que a amostra ela seja igual os resultados, né, as estatísticas amostrais sejam iguais aos parâmetros populacionais? Não. Né? É muito difícil, a gente viu agora que é muito difícil. O importante é que ela tenha uma confiança, um grau de confiança, de que com 95%, de que com 99%, de que com 90% ela represente, né, os parâmetros populacionais. Não é assim que se faz na pesquisa eleitoral. A amostra faz o que na pesquisa eleitoral? Ela, se bem selecionada, ela vai ter com 95% de chance, ela vai ter o quê? Representatividade, ela vai ter possibilidade de representar aquilo que é os parâmetros populacionais. No caso, né, quem vota em quem? Se vota no Lula, se vota no Bolsonaro, se vota no Ciro, se vota não sei em quem, assim por diante, no PSOL, assim por diante. Ok? É isso que está dizendo. Então, na medida em... e acontece... vamos supor o seguinte, vamos supor que eu, no mesmo dia, no mesmo momento, eu faça uma outra amostra aleatória das eleições presidenciais, tá? No mesmo dia, ninguém mudou nada de opinião, o cara vai votar no A, no B, não interessa quem vai votar. Se eu selecionar outra amostra, vai dar outra estatística amostral. Mas se ela, tanto a amostra 1 quanto a amostra 2, forem bem feitas, forem aleatórias, elas vão ter o quê? Elas vão poder ser utilizadas como inferência. Por quê? Elas vão representar com algum grau de confiança, com algum grau de segurança, os parâmetros populacionais, aquilo que a população está querendo fazer para votar, para presidente, seja no candidato A, B ou C. Ok? Bom, então olha aqui, eu vou passar isso aqui, porque isso aqui é uma... Não vou ficar lendo para vocês, né? Esse arquivo vai ficar à disposição de vocês. Então, toda vez que eu falar em distribuição de amostragem de uma amostra, né, nós temos essa situação, né? O valor, estou passando aqui, colocando para vocês estão enxergando aqui, para conhecimento de vocês, isso aqui, primeiro. O que está escrito aqui?
valor esperado da média amostral tem que ser igual à média populacional. Tá? Essa é a primeira questão importante. E aqui, ó, o que eu tenho aqui nessa segunda aqui? Vou botar em amarelo também. O desvio padrão amostral, tá? Tem que ser igual ao desvio padrão populacional, tá? Dividido por raiz de N minúsculo. N minúsculo é o tamanho da amostra. Ah, professor, o que significa isso? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exemplo para ficar mais claro como é que eu uso essa... como é que eu faço uso desses dois estimadores, da equação 8.1 e 8.2, tá? Então, vamos lá, são chamados estimadores por ponto. Então, vou dar um exemplo para vocês, olha aqui, ó. Silvia, lê para nós ali esse exemplo. Exemplo 3 da página 126. É isso que está colocando em vermelho? Isso. Tá. Exemplo. Suponha que a média de idade de uma população significativa, grande, seja 50 anos e o desvio padrão de 12 anos. Determine a distribuição de amostragem das médias das amostras do tamanho igual a 36, em termos de valor e esperado e de erro padrão da distribuição da seguinte forma. Tá, vamos supor o seguinte, tá? Vamos supor que eu tenha na UERGS em torno aí de 300 professores, ok? Tá? 300 professores, tá? E eu quero saber a idade média desses professores. Se eu for pegar lá na ficha desses 300 professores da UERGS, tá? E pegar a idade de cada um, pega a idade do... Tá gravando isso aí, pessoal, ou não? Pelo que eu vi, tava. Sim, tá gravando. Eu ia falar a idade da Marta Hope, da minha amiga Marta Hope, mas não vou falar porque senão fica chato, né? Bom, vamos lá, eu vou falar, tá? Eu não ia falar, mas vou falar. Então a Marta lá tá com 43, né? A Paola tá com 32. A Jaciane deve ter 24. Qual é a outras gurias aí? Me ajudem aí. A Carla deve ter 27, não mais que isso. Acho que eu tô judiando das gurias, hein? Tô judiando, acho que é menos do que isso. Qual é a outra guria aí que nós temos aí? Carol, deve ter 25. Bom, a Carol tem 17, né? Que mais? Aliás, a Vânia é novinha também, 31, né? E por aí vai, tá? Bom, por que essa idade média tá tão alta, né? Com o seu Mar, né? Tudo é culpa do seu Mar. Seu Mar deve estar com 79. O Ricardo, 42, 41, não se sabe bem ao certo, tá? E por aí vai, vamos pegar outro aí, quem mais? O Ciro. Ciro é velho, Ciro deve ter uns 63, né? Que mais? Professor, o Can, então, coitado do Can, tá com 84, né? E por aí vai, tá? E por aí vai. Ou seja, o que acontece? Eu tenho aqui eu tenho 300 professores da UERGS, tá? Tem 300 professores da UERGS, certo? Esses 300 professores da UERGS vão me dar uma média de idade de 50 anos. Tudo bem? Isso aí é uma média populacional. Tá no exercício ali, não tá, Silvia? A média de idade populacional? Sim. E o desvio padrão populacional também tá no exercício ou não? Sim. Tá. Bom, aí aquilo que eu falei para vocês, tá? Aquilo que eu falei para vocês. Vamos supor que desses 300, o que o exercício diz? Que a distribuição de amostragem das médias, das amostras, plural,
é de 36. Então, eu pego a primeira amostra, tá? E seleciono desses 300 professores, 36, tá? Desses 36. Desses 300 professores, eu seleciono 36. O que vai acontecer? Eu vou ter uma média de idade, sim ou não? Dessa amostra 1, vai ser uma média. igual a 50, Vanessa? Acho que não. Vai ser ou 52, ou 48, não é por aí que vai ser? Sim. Tá. E aí? Aí eu boto todo mundo de novo no saco, boto todo mundo de novo, as fichas, e seleciono outra amostra aleatória de 30. Tá? Eu te pergunto, vai ser 49, 51 e assim por diante. Concorda, Vanessa? Concorda, pessoal? Sim, concordo. Tá. Vamos supor, Vanessa, tá, que eu selecionasse, eu já selecionei 2 amostras, eu fizesse isso, vamos supor, umas 30 vezes, ok? Para essa amostra de 36 elementos, né, como diz aqui o livro, né, como diz o exemplo. Tá? Eu teria quantas médias amostrais, Vanessa? 30 médias? 30 médias. E eu posso fazer a média da média? Eu posso pegar essas médias e dividir por 30? Pode. E aí, tu acha que ela vai ser mais próxima de 50 ou mais afastada de 50? A média das médias amostrais. Eu acho que mais próxima. Perfeito, raciocínio perfeito, ela vai ser muito próxima. O que está dizendo o livro? Ó, e eu estou mostrando aqui o valor esperado da média amostral das distribuições é igual à média populacional. Se eu fizer aí, se eu selecionar 40, 50 amostras dessa da idade dos professores da UERGS, provavelmente vai se aproximar muito da população da média da população de professores. Qual é a média da população de professores? 50 anos. Entenderam ou não o que significa esse EX barra, né? Valor esperado da média amostral? Ficou claro ou não? Sim. Ficou claro mesmo, pessoal? Estou em verde aqui. Entenderam? Tá. Ótimo. Elisandra disse que ficou claro. Tomara que tenha ficado para todos. E eu posso fazer a mesma coisa. Sim, foi. Eu posso fazer a mesma coisa para o desvio padrão, tá? Então, qual é o desvio padrão populacional? O que o exercício me diz? Qual é o exercício desvio padrão populacional? O que o exercício me diz, Silvia? Qual é o desvio padrão 12. populacional? É 12 anos. 12 anos. O que significa esse 12? Quem é que me responde? Imaginando que seja uma distribuição normal. Vamos lá, se lembram no capítulo lá que eu falei para vocês, na página 80 e... Já que está aqui, tô fazendo copy-cola, bom de aula virtual, que dá para copiar à vontade, né? Dá para colar à vontade. Até o professor pode colar. Estou indo lá acho que é a página... Ah, tá aqui. A página 51, 52. O uso de desvio padrão. Tá? O que eu posso dizer ali? Ó? Eu peguei dados populacionais. Eu estou no vermelho. Estou no vermelho, não estou no verde. Tá? O que eu posso dizer? Eu posso dizer que, imaginando que seja uma distribuição normal, tá? A idade dos professores da UERGS. Eu posso dizer com 68% de chance que a idade média dos professores da UERGS, ou melhor dizendo, eu posso dizer que 68% dos professores da UERGS têm uma idade média entre 62 anos e
Quanto? É que termina a frase do professor? 32, é isso? 38. Deu 8, 38. 38. Então, eu posso dizer que 60, imaginando que seja uma distribuição normal, tá? Que seja uma curva normal, que entre os 300 professores da UERJ têm uma idade média entre 38 anos e 62 anos, tirando seu mar, né? Seu mar está fora da curva, né? E as gurias, que estão abaixo disso, quase todas estão abaixo disso. Tá? Mas o professor, por exemplo, está dentro desse desvio padrão, dentro desse 68. Entenderam ou não? Até aqui? (38,62). Tá ok? Sim. Posso continuar? Tá. Pode. Então, continuando. Ah, mas tem um outro verdinho que o professor não explicou. Esse verdinho aqui de baixo, professor. O que é esse monte de símbolozinho aqui? Bom, vamos lá. Eu sei que o desvio padrão populacional é 12 anos. Tá? Bom, mas eu quero calcular o quê? Eu quero calcular o desvio padrão da amostra. Eu quero calcular o desvio padrão da amostra. Aliás, mais do que isso. Eu quero calcular o desvio padrão, ou chamado erro padrão da distribuição amostral. Erro padrão da distribuição amostral. Aí eu vou aplicar essa fórmula aqui. Ó. Eu vou aplicar o erro padrão da... Ó, tô lá no capítulo 8. Vou lá colar de novo. Eu vou lá para o capítulo 8 de novo. For lá embaixo, for lá atrás, vai voltar para o capítulo 8, 8.2. Tá? O que eu posso dizer? Eu posso dizer que o erro padrão, tá, da distribuição é igual a 2 anos. Ah, como é que eu cheguei a esses 2 anos aqui? Estou passando o mouse aqui. Eu peguei o desvio padrão populacional e dividi pela raiz quadrada da amostra. Qual é o tamanho da amostra que eu tô selecionando? 36. Então, fica. Qual é o desvio padrão populacional? 12, né? 12. Fica 12 dividido por raiz de 36. Raiz de 36 é igual a 6. Fica 12 dividido por 6. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 2 anos. O que é esse 2 anos? Esses 2 anos é chamado, o desvio padrão da distribuição amostral, né, indica a precisão da média da amostra como um estimador da média populacional. Tá? Então, esse estimador, né, ele é chamado de erro padrão da média. Tá? O erro padrão da média é para mais ou para menos de 2 anos, como nós vamos ver ali na frente. Bom, novamente, o que é o erro padrão na distribuição? Esse aqui é um pouquinho mais complicado, reconheço. Para explicar já é difícil, para entender, então, é mais difícil ainda. Mas significa o seguinte, mesmo eu selecionando lá 30, 40 amostras desses 300 professores, né, 40 amostras aleatórias de 36 elementos cada vez, de 36 professores, eu vou ter algum erro padrão, né? Não vai ser exatamente, né? O desvio padrão não vai ser exatamente o mesmo que o desvio padrão populacional. Então, esse erro padrão da média me diz que ele pode ser um pouquinho para cima, 2 anos para cima ou 2 anos para baixo. O ideal é que esse erro padrão seja o menor possível. Né? Quanto menor esse erro padrão, né, mais próximo. Vamos supor o seguinte, tá? Se eu aumentasse o tamanho da amostra, em vez de fazer por 36, eu fizesse uma amostra de 100. Qual seria o erro padrão? Se eu, em vez de selecionar 36, eu selecionasse uma amostra de 100. Qual seria o erro padrão? Alguém sabe calcular? E aí, pessoal? Se eu, em vez de fazer 36, eu fizesse uma amostra de 100, quanto é que seria o erro padrão? Podem colocar no chat. 12? Não.
1,2, exatamente, 1,2, tá? Fica 12 dividido por raiz quadrada de 100. Fica 12 dividido por 10. 12 dividido por 10 daria 1,2 anos. Puxa, o que eu estou dizendo? Eu aumentei o tamanho da amostra de 36 para 100. E o erro padrão, né, em relação à média, diminuiu para 1,2. É bom, só que tem um problema. Puxa, eu estou selecionando uma amostra quase do tamanho da população. Não tem muito sentido isso. Então, algum erro padrão eu vou ter. Eu tenho que saber, né, se esse erro padrão é muito grande ou não. Se esse erro padrão for muito grande, esse erro padrão da média for muito elevado, talvez eu tenha que aumentar o tamanho da amostra para diminuir, né? Então, mas aqui não, que é 2 anos, é bem razoável. Então, essa amostra de 36 ela é suficiente. Ok, então, o que a gente fez até agora? A gente está mostrando o seguinte, a gente está falando de distribuição de amostragem das médias com base em dados amostrais. Vamos continuando. Estou aqui. Aqui tem um detalhezinho importante, ó. Vou tirar aqui. Ao fazer amostras de uma população finita, o que é uma coisa finita? Eu pergunto, o número de professores da UERGS é uma população finita ou infinita? Finita. O número de galáxias no universo é uma população finita ou infinita? Infinita. O número de números entre 1 e 2 é finito ou infinito? Infinito. É infinita. É infinito, tá? Tem coisas finitas e tem coisas infinitas, tá? Ok? Bom, nesse caso, nós estamos fazendo o seguinte, toda vez que eu fizer uma amostra de uma população finita, nesse caso que a gente está falando da idade dos professores da UERGS, eu tenho uma população finita, eu devo incluir um fator de correção. Fator de correção, está aqui. Vou botar em outra... Botar em... essa cor aqui é feia. Roxo, tá? Um fator de correção finita, tá? Na fórmula do erro padrão. Como é que eu faço isso? Ó, utilizando a seguinte regra de bolo. A correção é insignificante, ó. Eu não uso esse fator de correção e ele pode ser omitido, pode ser evitado, pode ser sonegado, pode ser não utilizado, sempre que o tamanho da amostra for menor que 5% do tamanho populacional. Tá? Isto é, quando o tamanho da amostra for menor do que 5% do tamanho da população. Então, toda vez que ocorrer isso, eu não preciso usar o fator de correção. Entendido ou não? Sim, mas nesse caso do exemplo, a gente usaria, então, o fator de correção. Sim, por quê? Qual é o tamanho da amostra? É 36, né? Qual é o tamanho da população? É 200. Opa, não é 200 ou 300 a gente falou? 200, não é? Era 200? Não sei, me corrigiam. Professores. Me corrigiam se eu estiver errado. Eu acho que é 300. 300. 5% de 300 dá quanto? Seria 15? E aí, eu vou usar ou não? Sim, vai usar, porque é maior. Olha aqui, ó. A correção é insignificante e pode ser omitida sempre que N. Qual é o nosso N aqui? 300. Não. 5. Não, quantos professores que a gente seleciona nas amostras? 300. 36. Não, quantos professores a gente selecionou na amostra? O universo é 300. O professor ficou falando aqui quanto que a gente selecionava na amostra 1, na amostra 2, na amostra 3?
Não era 30? Não lembro. Pode ser. Tá, vamos lá. Vamos supor que o professor tenha sempre selecionado 30, tá? Ok? Sempre, ou 36, que seja, tá? 36, tá? Como diz o exercício. Melhor ainda, 36, como diz o exercício. Tá, então o tamanho da amostra é 36, tá? O universo é 300 professores, tá? Tanto é que esse universo de 300 professores tem média de idade de 50 anos e desvio padrão populacional de 12 anos. Estou lendo aqui no exemplo 3 da página 126. Ponto. Aí o seguinte, vou usar o fator de correção ou não na fórmula do padrão? Vamos lá. N vai ser igual a 36. Tá? 36. 36 é menor ou maior que 0,05 vezes 300? Maior. E aí? Então, 36 é maior. Ou seja, eu vou ter que usar o fator de correção. Entenderam ou não? Sim. Tá, então tá, vamos lá. Aqui tem a fórmula, tá? Isso aqui é a fórmula do fator de correção. Parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. Ó. Essa aqui é a fórmula do fator de correção. Toda vez que eu tiver que usar o fator de correção, eu vou usar essa fórmula aqui. Depois a gente vai ver. Tá? Então, o que diz ali? Ao fazer a amostra, deve-se incluir o fator de correção finita na fórmula do erro padrão. A correção é insignificante, pode ser omitida toda vez que o tamanho da amostra for menor que 5% do tamanho populacional. É isso que está escrito aqui onde eu estou passando mal. Mouse, tá? Não mal. Então, o mouse, tá? O rato, como dizem os espanhóis, né? Mouse é o rato, né? Para nós, a gente não transforma em rato, né? Então, a correção insignificante pode ser omitida sempre que N é menor ou igual a 0,05 vezes N. Isto é, quando o tamanho da amostra for menor do que 5% do tamanho da população. Bom, então aí, a forma para o erro padrão da média, quando se inclui fator de correção finita, vai ser esse aqui, ó. Eu vou incluir essa segunda parte. Olha como é que era antes, ó. Ó, como é que era antes quando não se incluía o fator de correção finita. Ó. Não está em vermelho aqui? Estão enxergando? Sim. E agora, o que eu vou fazer quando eu tenho que incluir esse fator de correção finita? Como é que fica a fórmula? Com maior ou menor? Bem maior. A primeira parte não é igual? É igual. E a segunda parte é que agrega um pouco. Tá ok? É só isso, é só essa diferença. Tá? E quando é que eu vou usar uma e quando é que eu vou usar outra? Com base nessa regrinha aqui que eu estou mostrando para vocês. Tá? Bom, vamos lá. Então vamos direto aqui, ver se eu consigo direto para um exercício, para a gente facilitar. Vamos lá. Lê para nós, Silvia, por favor, esse exemplo. O auditor toma uma amostra aleatória com tamanho 16 de uma população de 100 contas a receber. Não se conhece o desvio padrão dos valores das 100 contas a receber. Contudo, o desvio padrão da amostra é igual a R$ 57. Determine o valor do erro padrão da distribuição de amostragem na média da seguinte forma. Tá, vamos lá. Tá. Vamos supor o seguinte. Vamos supor que eu seja auditor e tenha que selecionar contabilmente lá contas a receber. Eu, aleatoriamente, a população é 100 contas a receber. Só que eu não calculei para essa população, eu não calculei nada. Eu não calculei o desvio padrão populacional, não calculei a média populacional, ok? Bom, mas eu selecionei essa amostra aleatória com 16 dessa população de 100 contas a receber, tá?
E aí eu posso, com base nessa amostra, calcular o desvio padrão da amostra? Sim ou não? Hein, pessoal? Eu acho que sim, professor. Eu acho que sim também. Concordam ou não? Posso calcular o desvio padrão da amostra. Pronto. Então vamos lá. E por que eu estou usando a fórmula? Ó, por que eu não estou usando só essa parte aqui, ó? Eu tenho que usar toda a equação de correção finita. Qual é o tamanho da amostra? É 16, Sim. né? Qual é o tamanho da população? Sim. 16 é maior ou menor que 5%? Maior. Toda vez que a amostra for maior que 5%, eu uso o fator de correção finita ou não? Usa. Então, eu vou usar essa fórmula aqui ou vou usar essa aqui? A primeira ou a segunda? A segunda. Então, vamos lá. Então, eu vou fazer passo a passo para vocês. Então, já sei que eu tenho que usar a segunda, tá? Então, eu tenho que usar a segunda. A segunda nada mais é do que tudo isso aqui, concordam? Sim. Tá, então vamos lá. Então, novamente, eu tenho 100 contas a receber, só que eu não tenho tempo para tirar a média populacional e desvio padrão populacional. Então, eu selecionei aleatoriamente 16 contas. Tá? E o que eu quero achar? Eu quero achar o erro padrão da distribuição de amostragem. Em síntese, o que eu quero achar? Eu quero achar o desvio padrão da amostra. Como eu sei que eu tenho uma população finita e como eu sei que o tamanho da amostra, tá, é maior que 5%, aliás, é 16% do tamanho populacional, eu vou ter que usar essa fórmula aqui. Então, vamos lá. Qual é o valor do desvio padrão da amostra? Qual é o valor do desvio padrão da amostra? 57. Então, vamos lá. Vou botar aqui, vou aplicar a fórmula aqui. R$57 dividido. Eu estou olhando para a fórmula ali, tá? Onde está o dividido aqui? Dividido por raiz de n. Quanto é que é raiz de n? Quanto é que é raiz de 16? 4. 4. 57 dividido por 4. Quanto é que dá, pessoal? Quem é que tem a calculadora aí? 14,25. Posso apagar isso aqui e botar 14,25, pessoal? Pode. 14,25. Vezes raiz de n menos n. Quanto é que é o n maiúsculo? 100. 100 menos... 16. Ok, então vamos botar 80... 4. E 4. Perfeito. Dividido por quanto? Por 99. Tá. Quanto é que dá 84 dividido por 99? 0,8485. 0,8495. 0,85. 0,8495, é isso? Tá 84 aqui no exercício. Mas daí no final 85, daí já vai direto. Peraí. Quanto é que dá a essa razão que eu falei? 0,84... Vai dar 0,84, 84, 84, 85. Não, eu não quero o exercício, eu quero a razão que eu falei para vocês. Vamos de novo. Vai dar quanto? Vai dar 100 menos 16, 84. 84 dividido por 99. Vai dar 0,8484? Sim. Isso. Tá. Isso aqui vai ser raiz Quadrada. quadrada
Quanto é que dá a raiz quadrada de 0,8484? 0,92 42, 11. Vezes 14,25. 25. Quanto é que deu? 13,12. Arredondando, 13. 13,13. Tá? Pode ser. Tá? Porque ele disse 13,13. O exercício dá 13,13. Bom, o que significa esse 13,13? O mais difícil é isso, tá? Então, o que a gente fez? A gente sabe o seguinte, a gente não tem o desvio padrão populacional. Então, a gente selecionou uma amostra de 100 contas, selecionamos 16. E calculamos o erro padrão da distribuição de amostragem da média. Significa o quê? Tá? Significa que, como eu não tenho desvio padrão populacional, eu posso dizer assim, ó, que o erro padrão em relação de distribuição da amostragem da média, em relação lá ao estimador, em relação ao desvio padrão da população, que eu não conheço, é de R$ 13,13 para mais ou para menos. Tá? Novamente, professor, eu tenho como diminuir esse erro padrão da distribuição de amostragem? Teria. Querem que eu diminua? Sim, é só aumentar o tamanho da amostra. Vamos lá, se eu aumentar, quanto é que está na nossa amostra? 16. Se eu botasse uma amostra igual a 36, quanto é que ficaria o erro padrão da distribuição da amostragem? Vamos calcular? Me ajudem? Fica aqui S, quanto é que é o S? 57. Dividido por quanto? A raiz de 36 é 6. 57 dividido por 6 é quanto? 9,5. 9,5? Isso. Ok, vezes raiz quadrada. Aqui, vamos ver quanto é que dá aqui. 3,0. Peraí, calma, não sei. Quanto é que é? 100 menos 36, dá quanto? 74, não é isso? Não, 64. 64. 64 dividido por 99, dá quanto? 0,6464. 64? Quanto é que dá a raiz quadrada de 64? 0,80. Ok, vezes 9,5. 7,63. Diminuiu o erro padrão da distribuição da amostragem? Diminuiu. Só que eu tenho um custo maior, né? Em vez de levantar uma amostra agora eu tinha levantado uma amostra de 16. Eu estou levantando uma amostra de 36. Ou seja, vai dar mais tempo e vai dar mais custo. Entenderam? Quanto mais eu me aproximo o tamanho da amostra do tamanho populacional, evidentemente que o erro padrão da distribuição de amostragem da média é menor. Bom, tudo bem, vou continuando aqui. Aqui tem uma questão interessante, tá? Teorema do limite central. Isso aqui é uma questão importante para a gente entender. Sempre é o que eu estou falando, pessoal. À medida que eu aumento o tamanho da amostra, né, à medida que eu aumento o tamanho da amostra, a distribuição de amostragem da média se aproxima da forma de distribuição normal, qualquer que a forma de distribuição da população. Vou dar um exemplo bem simples para vocês, tá? Bem simples para que vocês entendam o que significa esse teorema do limite central, tá? Se lembram daquele jogo de dados que a gente no início do semestre falou, de jogar 2 dados?
Sim ou não? Sim. Sim. Tá. Bom, vamos lá. Se eu jogar 10 vezes os dados, tá? Eu vou ter uma distribuição de frequência de probabilidade, né? Pode dar, um dado pode dar 7, o outro pode dar 2, o outro pode dar 12, o outro pode dar 11. Concordam ou não? Sim. Se eu jogar 100 vezes esse dado, vai dar, eu também vou ter uma distribuição de probabilidade, né? Eu vou ter 8 vezes o resultado de soma 7, uma vez o resultado de soma 12, 2 vezes o resultado de soma 2, 5 vezes o resultado de soma 10, assim por diante. Concordam ou não? Sim. Se eu jogar 10.000 vezes esse dado, eu vou ter, sei lá, 4.500 vezes o resultado de soma 7, 75 vezes o resultado de soma 2, 81 vezes o resultado de soma 12, assim por diante. Concordam ou não? Sim. Quanto mais eu jogo esse dado, tá? Quanto mais eu jogo, mais eu desenho uma distribuição de frequência parecida com uma normal, uma simétrica mesocúrtica, sim ou não? Sim. Todo mundo entende o que o professor falou? Dá para conseguir imaginar o que o professor falou ou não? Uhum. Sim ou não? Sim. Ótimo. Então todo mundo entende o que o professor está falando, né? Bom, então o que significa esse teorema de limite central? Ele ajuda muito a gente, porque ele ajuda a entender e vai nos ajudar muito nos cálculos. O que ele está dizendo, esse teorema de limite, do limite central? Olha, pessoal, vamos fazer o seguinte: toda vez que a amostra for igual ou maior que 30, tá? Toda vez que a amostra for maior ou igual a 30, quase todas as distribuições de probabilidade, a gente tem outras que a gente não está vendo. A gente tem a distribuição Q quadrada, a distribuição T de Student, a distribuição de Poisson. Tem uma série de distribuições de probabilidade que a gente poderia utilizar. Mas o teorema de limite central, para lá, calma lá, vamos com calma. Para que usar um monte dessas distribuições de probabilidade, se quase sempre, quando eu tenho uma amostra maior ou igual a 30 elementos, a característica, a distribuição de probabilidade da população se aproxima de uma distribuição normal. Se aproxima de uma distribuição normal. O que facilita muito o cálculo. Querem ver? Vamos lá. Ó, vamos lá. Vou te pedir ajuda de novo, Silvia. Lê para nós aqui. Aonde? Amarelo? Não, exemplo ali. Tá. O fiscal tributário toma uma amostra de 36 declarações de imposto de uma população de 1.000 declarações. Eu pergunto, calma, vamos com da calma. população é desconhecido. Tá, só um pouquinho, vamos lá. Uma fiscal tributária, né, toma uma amostra de 36 declarações de imposto de uma população de 1.000 declarações. Eu pergunto, 36 é maior ou menor que 5%? Menor. E aí, eu vou usar o fator de correção finito ou não? Não. Ótimo, gurias. Obrigado. Continua, Silvia. O desvio padrão da população é desconhecido, mas o desvio padrão da amostra é de R$ 43. Pá, para aí um pouquinho. A fiscal lá, a auditora, tá? Pegou, ela é responsável lá no imposto de renda, tomara que ela não pegue do professor lá, ela é responsável por 1.000 declarações, tá? De imposto de renda. Quantas que ela selecionou aleatoriamente? 36. Eu pergunto, ela tem a informação do desvio padrão e da média populacional, sim ou não? Ou ela tem as informações
do desvio padrão e da média amostral? Desvio padrão amostral. E o outro é A média a média, tá? amostral, tá? Dessas 36 declarações, a auditora, a fiscal, qual é o desvio padrão da amostra que ela chegou? 43? Isso, tá? Ou seja, 43, o que significa? Para mais ou para menos em relação à média amostral. Tudo bem. Continua, Silvia. Se o verdadeiro do valor da média da população de declarações é de R$ 260, qual a probabilidade de que a média da amostra seja menor ou igual a R$ 250? Tá. Ah, professor, mas o senhor disse que a auditora, a fiscal ali, tributária, ela não levantou os dados da população. Então, como é que eu tenho esse valor de R$ 260, né? Que seria o valor da média da população? Bom, ela pode não ter realmente levantado, mas ela pode ter pego, né? Pode ter selecionado um dado de anos anteriores, né? ou de fiscalizações anteriores, onde foram feitas fiscalizações do universo e não de uma amostra. Então, com base nessas informações que ela já tem, tá? Ela estipulou por hipótese, tá? Mesmo não calculando, ela estipulou por hipótese que o valor da média da população, dessas 1.000 declarações, é de R$ 260. Ou seja, que o valor médio, né, das 1.000 declarações é de R$ 260, em média. Aí a pergunta é, qual a probabilidade de que a média da amostra seja menor ou igual a R$ 250? Então vamos lá. Temos que entender isso para fazer um monte de cálculo aqui e entender o que a gente está fazendo. Então, a fiscal foi lá, selecionou aleatoriamente 36 declarações de imposto de renda que foram lançadas na internet e ela é responsável por uma população de 1.000 declarações. É lógico que como ela não examinou as 1.000, ela selecionou aleatoriamente 300, ela selecionou aleatoriamente 36, desculpe, ela não tem o desvio padrão, ela não tem, desculpe, a média populacional, tá? Bom, mas ela tem dados anteriores, né? Ela tem os dados lá de anos anteriores e assumiu que o valor da média da população, né, das declarações é 260. Ela também calculou, né, o desvio padrão da amostra. Ela pegou essas 36 declarações, calculou o desvio padrão da amostra e deu 43. Ponto. Então, essas informações ela tem. Aí a pergunta é, se o verdadeiro valor da média da população de declarações é de 260, que ela pegou lá de outros anos, qual a probabilidade de que a média da amostra seja menor ou igual a R$ 250? Então, vamos lá. O primeiro passo é o seguinte, o que ela fez? Ela calculou a distribuição da amostragem. Ela calculou assim, olha, o valor esperado da média amostral é igual à média populacional. Opa, qual é a média populacional que eu peguei lá dos anos anteriores? Hein? 260? 60. Tá? Bom, que está calculado. Agora, o que eu vou calcular? O erro padrão aqui. Puxa, vou usar a fórmula de correção finita ou não preciso? Não preciso, porque é menor que 5%. Eu vou usar a fórmula mais simples. Eu tenho desvio padrão da amostra? Sim ou não? Desvio padrão. Sim, tem. Estou passando o mouse aqui, estou passando o rato aqui em cima. Qual é o valor do desvio padrão da amostra? 43. Dividido por 6. tamanho da amostra. 36. Raiz de 36. Raiz quadrada de 36.
6. 6. 43 dividido por 6? 17,17. Tá aqui. Tá. Pronto, já calculei isso. Mas o que o exercício está pedindo? O exercício não está pedindo isso. O exercício está pedindo isso aqui. Ó. Qual a probabilidade de que a média da amostra seja menor ou igual a 250? 50. Essa pergunta. Tá? Ah, professor, mas tem aquele teorema do limite central que o senhor explicou agora há pouco, que eu não entendi bulufas. Tem uma coisa interessante aqui. Qual é o tamanho da amostra? 1000. Perdão, 36. E o que diz esse teorema do limite central, professor? Toda vez que o tamanho da amostra for maior ou igual a 30, se aproxima do quê? Normal. De uma normal. Ah, é uma normal. Ótimo, então eu vou usar aquela tabela da normal. É maior que 30, 36, pode-se usar a normal. Aí eu vou lá e vou usar o quê? A fórmula da normal, que a gente já usou isso aqui. Ó. Vamos lá. Estou usando aqui, em azul. Estão enxergando aqui? Z igual a x barra menos a média dividido pelo erro padrão amostral. O que é esse Z aqui? O que é esse Z? Que na verdade não é Z maiúsculo, aqui está errado, é um Z minúsculo. Não é a normal padronizada que a gente viu no capítulo 7? Sim ou não? Sim. Vamos lá. O Z minúsculo é a normal padronizada. Isso aqui é a forma. Aqui é a forma. Então, vou usar aqui. Aqui, selecionar aqui. Pá. Botar em verde. Aqui é a forma. E aí, vamos lá. Qual é a média da amostra? Eu tenho esse dado da média da amostra? Sim ou não? Vamos olhar lá. Não. Não? 360? É a média da população, que é 260. Eu tenho a média da população. Perfeito, gurias. Perfeito. Eu tenho a média da população. Tá? Mas eu estou trabalhando com a normal padronizada. Tá? O que eu vou fazer? Ó? Que eu vou usar aqui. Ó. Estou em vermelho ali. Qual a probabilidade de que a média da amostra seja menor ou igual a 250? Então, ó, o que é isso aqui? Não é a média da amostra? Sim. Então, vou botar aqui 250 menos. O que é esse símbolo grego aqui? O que é isso aqui? Média populacional. Não. Quanto é que é a média populacional? 260? Exatamente. Fica 250 menos 260, dividido por 7,17. que eu calculei, ó. Erro padrão aqui, ó, 7,17. Então, quanto é que vai dar? 250 menos 260, menos 10. Dividido por 7,17. Fica menos 10 dividido por 7,17. Menos 10 dividido por 7,17 vai dar menos 0,139. Bom, e agora? O que eu faço? Eu vou lá. Novamente, vou lá no vermelhinho aqui, ó. Qual a probabilidade de que a média da amostra seja igual ou menor a 250? Vou repetir aqui, vou botar aqui. É isso que eu quero saber. Ó. Portanto, qual a probabilidade de que a média da amostra seja menor? É isso que eu quero. Lendo aqui, ó. A mesma coisa que está escrito aqui. Ó. O que está escrito aqui? Que é isso aqui, o que está escrito aqui, qual a probabilidade da média amostral ser menor ou igual a 250, dado que a média populacional é igual a 260 e o erro amostral é igual a 7,17. Ou, né, na normal padronizada,
é o Zzinho, é o Z pequeno, Z minúsculo, que está aqui em verde, ó, menor ou igual a o resultado que eu achei. Menos 1,39. Ponto. Aí eu vou lá. Aí eu tenho que desenhar aquelas... Lembra aquele gráfico do capítulo 7 e tal, né? Se é menos 1,39, é mais ou menos assim, ó, pessoal. Isso eu acho aqui na internet para passar para vocês. Dei um minuto agora para ver se eu acho isso aqui. Só um pouquinho, pessoal. Preciso de um minuto agora. Esse eu acho. Só um minuto. Eu falei que a aula de hoje ia ser um pouquinho mais pesada, né? Vamos lá, só um pouquinho, pessoal. Vou copiando imagem aqui. Estão enxergando a imagem? Sim. Tá, o que é isso aqui? Numa normal? Todo mundo está enxergando uma normal? Sim, sim. Tá. Então vamos lá. Então, aqui. Estou tentando ser o mais didático. Eu sei que é difícil, eu não estou dizendo que é fácil. É difícil para explicar. Imagina para aprender o quanto é difícil isso, né? O professor sabe que é difícil. O professor não reconhece o esforço de vocês, tá? Eu vou botar aqui para facilitar, para enxergar melhor. Então a pergunta é: qual a probabilidade de que a média da amostra seja menor ou igual a 250? Isso aqui é uma normal padronizada. Se é uma normal padronizada, a média é igual a quanto? Uma normal padronizada, no capítulo 7, quanto vocês viram que é uma normal padronizada? Qual é a média? Olhem lá o capítulo 7. Quanto é que é a média de uma normal padronizada? 0,5? Opa! Qual é a média de uma normal padronizada? Zero. 1,39? Se lembram disso ou não? Ah, tá. Tô vendo agora aqui. Tá ok. Então vamos lá. Igual a zero. O senhor está indo bem devagarinho. Vocês querem uma aula de resolução de exercícios no final de semana? Pode ser? Sim. Então vamos ter. Eu vou fazer alguns exercícios para vocês. Sim. Vocês vão fazer alguns exercícios e a gente vai fazer. Ó, média zero, tá? Aqui está FX, frequência de probabilidade. O que eu estou querendo calcular aqui? Eu quero calcular menos 1,39. Tá aqui, ó. Menos 1,39. Vamos lá.
estou aqui. Tá, qual é a área que o professor quer calcular? É essa aqui, não é? Sim. Tá? Não é essa aqui, ó. Vou ver, eu não consigo colocar. Vou colocar uma seta. Em vermelho. Ó. Vou colocar em vermelho porque é a área que o professor quer calcular. A área que o professor quer calcular, né, que o exercício está pedindo, é essa aqui. Todo mundo enxerga? Sim. Sim. Aí como é que a gente vai falar? Qual a probabilidade que a média da amostra seja menor ou igual a 250? Então vamos lá. Por que eu botei 0,5 aqui na frente? Porque metade dessa curva, quanto é que vai dar? Total da área é 1. Metade é 0,5. Menos a probabilidade de menos 1,39 até 0. Ou seja, o que eu vou lá na tabela da normal que vocês têm? Qual é a área que eu vou calcular? A área que eu vou calcular, ó, isso aqui, ó, que eu vou botar em verde, é a área que eu vou achar lá É o apêndice 4 ainda? Exatamente, no apêndice 4. A distribuição normal vai ser sempre o apêndice 4. Toda vez que eu falar em distribuição normal. Isso aqui não é a área que eu vou calcular, vou botar em verde. Essa é a área que eu vou calcular. Mas qual é que é a área que eu quero achar? É a área da seta verde ou a área da seta vermelha? A vermelha? Então o que eu vou fazer? Vou ficar 0,5 menos a área que eu vou achar. Onde é que eu achei essa área verde? Na tabela 4. Olhem lá, vou lá na tabela, estou olhando, estou pegando a minha tabela aqui do livro. 1,39 não dá 0,4177? Confere ou não? Sim. Confere. Confere? Então o que eu vou fazer? Vou fazer 0,5 menos essa área de verde. O que sobrou vai dar o quê? Vai dar a área da seta vermelha. Entendido? Ficou claro ou não? Uhum. Sim. Ficou claro mesmo? Então, a probabilidade de que a média, que a nossa auditora, tá? Nossa auditora lá em cima, que selecionou 36 declarações de 1.000, tá? A probabilidade de que a média da amostra que ela selecionou seja menor que R$250 é de 8%, 8,23%. Entenderam ou não? Ó, 8 Sim. ou 8,23%. Tá. Vocês estão cansando ou não? Sim. Estão cansando? Sim. Um pouco, é. É cansativo, né? Tá. Vamos fazer o seguinte, então. O que eu vou pedir para vocês? Tá. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos ter que dar uma aula, eu vou ter que dar uma mistura de aula e exercício no final de semana com vocês. Tá? Para não deixar, porque essa matéria é pesada. Então vamos fazer o seguinte, vamos terminar a aula hoje e eu vou pedir para vocês fazerem, anotem aí, Silvia, coloca aí no chat para nós, coloca no nosso grupo, tá? Tentem fazer os seguintes exercícios resolvidos, tá? Para a gente revisar no final de semana, provavelmente vai ser sábado a nossa revisão, tá? Sábado, à tarde. Ou sábado no final da tardezinha ali, tá? Então, tentem resolver os seguintes exercícios. Qual é a página, professora? Página 132. Obrigada. Tá? 8.1. Tá. Tá? 8.1.
8.2, Sim. 8.3, Sim. eu acho que é isso. Só isso. Quero que vocês revisem essa aula com calma na internet, mudam depois quando eu vou depositar e façam esses 3 exercícios só. Aí a gente revisa esses 3 exercícios que não faz parte do trabalho ainda, tá? E nós vamos avançar um pouco mais e vamos terminar a aula de hoje, no sábado, para a sessão 8.3 e 8.4. Pode ser? Sim. Entenderam? Pode. O que vamos fazer? Sim. Sim. Então, fiquem tranquilos, deem atenção para a revisão do exercício, tentem fazer o exercício 8.1, 8.2 e 8.3, e sábado eu agendo uma aula para a gente revisar esses exercícios e avançar um pouquinho mais na aula de hoje, já que a aula é pesada. Tá bom? Tá bom. Pessoal, agradeço a atenção de vocês, tá? Parabéns aí por aguentarem uma aula pesada, né? Para mim não é chata porque eu gosto, né? Mas para alguns é mais enfadonha, né? E um abraço para todos vocês até sábado. Um abraço para você também. Tchau, professor. Até sábado, então. Até Tchau. sábado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, professor.